Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Ricardo Reis, hipnoterapeuta. Bom, uma das coisas que mais atrapalha a minha vida, a sua vida, a nossa vida é o medo. E você já sabe que o medo ele pode ser uma ilusão, simplesmente limitar a vida das pessoas, assim como limita a sua. De repente você tem um medo que não é tão grande, mas de repente você tem um medo que é muito grande. Eu não sei. Esse YouTube, esse canal que nós temos de comunicação, ele ajuda eu, Ricardo Reis, me aproximar de você ainda mais e assim te ajudar. Então eu quero ensinar hoje um exercício muito poderoso de identificação do medo. Isso mesmo, identificação do medo. E por que eu digo assim? Porque muitas pessoas, homens também, mas principalmente as mulheres, em grande número, porque o maior número de atendimentos que eu tenho são com as mulheres. É muito interessante que as pessoas elas têm um medo de alguma coisa e muitas vezes não sabem exatamente do que é. Eu tenho uma sensação de medo, uma sensação de insegurança, mas eu não sei do que é. Elas até dizem, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de elevador, e muitas vezes elas se confundem. O carro, ou sair na rua, o elevador é apenas um pretexto, quando na verdade esse medo existe dentro da pessoa e se manifesta dessa forma, no carro, no elevador ou na rua. Mas na verdade é uma sensação que está guardada lá no fundo da mente subconsciente e você não tem ideia de onde vem. Já aconteceu isso com você? De você ter uma sensação e não ter ideia de onde vem? Então eu vou pedir para você hoje, se você tiver interesse, se concentrar no que eu vou passar para você e aí você vai identificar de onde vem esse medo que te incomoda. Tudo bem? Para isso, eu vou pedir para que você não faça esse exercício num carro, para que você não faça esse exercício em público, para que você se acomode na sua casa, em um lugar calmo, tranquilo e seguro, numa poltrona, um sofá confortável e escute o que eu vou te falar. E o mais importante, deixe o seu lado crítico de lado, tá? Nós temos um lado crítico que fica julgando, deixa o lado crítico de lado agora, só feche os olhos quando eu pedir e se deixe levar pela imaginação. Apenas siga as instruções. Provavelmente você vai ter uma surpresa, tá legal? Esse é um exercício simples que eu vou fazer aqui com você, lembrando que ele pode ser muito mais poderoso e muito mais profundo quando é feito de uma maneira direta e individual em um atendimento, assim como os atendimentos que eu faço. Então lembre-se, deixe o julgamento de lado e siga as instruções. Eu vou pedir para você agora se acomodar. Se você não se acomodou, põe o pause e se acomode. Muito bem. A partir de agora, feche os olhos um pouquinho, por favor. Isso. Com os olhos fechados, apenas respire tranquilamente, do seu jeito e da sua forma. O que nós vamos fazer agora é apenas um leve relaxamento. E que se você seguir as instruções e se permitir, esse relaxamento pode ser muito agradável e fundamental para o exercício. Apenas preste atenção na sua respiração agora. Perceba a sua respiração, o ar entrando e saindo. Eu fico me perguntando há quanto tempo você não faz isso. Permitir que o ar entre e saia, você prestando atenção nele. E seja lá qual for a forma que você esteja respirando, um pouco mais profunda, um pouco menos profunda, não importa, o seu jeito é o jeito certo. Vai imaginando, enquanto eu falo, que você está agora em uma escada de 10 degraus, uma escada bonita, talvez iluminada, uma escada do seu gosto preferido. Eu vou contar de 10 a 1, cada número que eu contar, você vai relaxar ainda mais, se permitir relaxar. 10, imagine você descendo cada degrau e relaxando. 9, descendo mais e mais. 8, mais profundo e mais relaxado. 7, quanto mais desce, mais relaxado e mais profundo você sente seu corpo mais leve. 6, ainda mais profundo. 5, mais leve, mais profundo. 4, isso. Quanto mais escuta a minha voz, mais relaxado se sente. 3, mais profundo. 2, mais profundo. 1,
Isso. Imagine que você chegou no final dessa escada. Escutando minha voz, sabendo onde você está e se sentindo um pouco diferente, em algum momento eu vou pedir para que você apenas abra e feche os olhos, mas ao meu comando, não agora, somente quando eu pedir. E quando você fizer isso, abrir e fechar os olhos, você sentirá um relaxamento ainda mais forte. Você relaxará o dobro. Abre os olhos agora. Isso, olha para mim. Fecha os olhos. Isso, está indo muito bem. Perceba como vem uma sensação gostosa quando você fecha os olhos. E se permita relaxar mais e mais agora. Sentir todo o seu corpo relaxando o dobro. Isso, talvez prestando atenção nos seus pés, nas suas pernas, nos seus braços, nas costas, em todo o seu corpo relaxando mais e mais. Em algum momento, mais uma vez, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E quando eu fizer isso, mais uma vez, você vai relaxar o dobro. Vai relaxar mais e mais profundamente. Atenção. Agora, abre os olhos. Feche os olhos novamente. Isso. Se permita fechar os olhos. E sinta os seus olhos talvez pesados, igual aquele domingo de manhã que você acordou e preferiu continuar com os olhos fechados. Não tinha nenhum compromisso. E sinta esse relaxamento dos olhos escorregando, esparramando por todo o seu corpo agora. Uma sensação gostosa. Isso. Você deve estar se perguntando aí dentro se está tudo certo. E eu te digo, está tudo certo. O jeito que você está fazendo está certo. Continue seguindo as instruções. É assim mesmo que funciona todo o processo. Você sabe o que está acontecendo e você está em contato com você mesmo. Isso, muito, muito, muito bem. Escutando minha voz e se sentindo cada vez mais leve, cada vez mais relaxado. Ótimo, está indo muito, muito bem. Agora eu vou pedir para você apenas prestar atenção que existe em você, e você sabe disso, aquela sensação de medo que vive te perseguindo. Eu não sei qual é, mas você sabe, isso é que importa. Eu quero que você se permita a identificar agora aí dentro de você a sensação de medo. É importante que você siga as instruções. Isso. Identifique a sensação de medo. Talvez você se lembre até a última vez que você sentiu aquele medo e perceba que esse medo está aí. No seu corpo você pode sentir. Eu vou contar de 1 a 10 e você deixa essa sensação aumentar. Permita que ela aumente, é importante que você faça isso. 1, deixa ela mais forte. 2, ainda mais forte, permita que ela aumente. 3, confie em mim, permita. 4, isso, mais forte, deixa ela aumentar. 5, ainda mais intensa, mais forte. 6, mais intensa. 7, mais forte. 8, mais intensa, vamos lá. 8, 9, mais intensa. 10. Deixa o máximo que você puder, forte a sensação que te incomoda de medo. Ainda com os olhos fechados, preste bem atenção agora. Você não precisa fazer esforço nenhum. Eu vou contar de 5 a 1 e somente inconsciente vai te levar para o primeiro momento que você sentiu essa sensação. 5, isso. 4, isso. 3, apenas preste atenção na sensação. 2, 1, sem esforço nenhum, apenas perceba o que vem na sua mente. A lembrança que vem primeira, mesmo que não tenha sentido. Pegue essa lembrança agora e preste atenção nela. Com os olhos fechados ainda, preste atenção nesta lembrança agora. Eu não sei qual é, mas você sabe. E se apegue a essa lembrança. Isso, perceba essa lembrança. Perceba que idade você tem nessa lembrança. Perceba se você está dentro ou fora de algum lugar. Se tem pessoas com você ou você está acompanhado ou acompanhada. Note que existe a sensação aí com você. Aquela sensação que você vive sentindo na sua vida, você sente aí nessa lembrança. A única coisa que eu pergunto agora é a seguinte, ainda você com os olhos fechados, se é a primeira vez ou não que você sentiu isso na sua vida, nessa lembrança. Talvez seja a primeira vez que você tenha sentido isso, ou talvez a sua mente já tenha mostrado que não.
talvez ele tenha trazido já um outro momento, eu não sei. A sua mente nunca mente para você nesse momento. Ela identifica se é a primeira vez ou não. E você percebe isso agora. É a primeira vez ou não? Apenas note, observe, esse é um exercício apenas de identificação. E quanto mais você continua com os olhos fechados, escutando minha voz, mais concentrado e profundo no exercício você permanece. Perceba como é poderoso você notar a sua capacidade de concentração e aprofundamento. Vai percebendo aí como é interessante você notar o primeiro momento, ou um dos primeiros momentos que isso aconteceu na sua vida. Isso, esse é um exercício de identificação, apenas para que você aprenda a perceber quando foi a primeira ou uma das primeiras vezes que aconteceu algo na sua vida e que depois permaneceu, te limitando, como este medo, como essa sensação que você está sentindo. E com o objetivo de aprendizado, eu vou pedir para você, em alguns segundos, eu vou contar de 1 a 5 segundos, daqui a pouco, vou contar de 1 a 5. E no 5, apenas no 5, você vai abrir os olhos, se sentindo muito bem, no sentido de capacidade. Você vai se sentir capaz por ter descoberto algo importante, que num outro momento da sua vida você vai poder trabalhar. Existe uma forma certa de trabalhar isso. Isso. Se sentindo bem, se sentindo tranquilo, tranquila. 1, ótimo. Percebendo a sua capacidade de concentração. 2, ótimo. Trazendo um sentimento de gratidão por se permitir ir fundo no exercício. 3, isso. Respirando, enchendo o pulmão de ar. 4, isso, muito bem. Do seu jeito, da sua forma. 5, abrindo os olhos. Ótimo. Muito bem. Abrindo os olhos, se movimentando um pouquinho, olhando aqui para mim. Ótimo. E aí, como é que foi o exercício? Para algumas pessoas é algo leve, para outras pessoas é algo que emociona, para outras pessoas vem uma surpresa grande, algo inesperado. Esse é um exercício, apenas para esclarecer, de identificação à causa. Por exemplo, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de me relacionar. Quando foi que isso aconteceu? A primeira ou uma das primeiras vezes que isso aconteceu na minha vida, que eu entrei em contato com esse sentimento, com essa sensação. Para que serve isso? Num segundo momento, quando você aprende a identificar, isso pode ser trabalhado dentro da hipnoterapia. Eu faço isso nos meus atendimentos. Eu crio uma ressignificação para que a pessoa consiga eliminar aquela sensação da vida dela no sentido de parar de atrapalhar a vida dela, no sentido dessa pessoa poder fluir, se sentir leve, livre e ir atrás dos seus sonhos, das suas metas, das suas realizações. Esse é o objetivo, tá bom? Esse foi um exercício de identificação. E aí, você gostou? Você achou interessante? Então eu vou pedir para você curtir aí, dar um joinha e compartilhar. Assim você vai estar ajudando também outras pessoas. Eu estou ajudando algumas pessoas com os meus vídeos, eu gosto disso. Eu vou pedir para você me ajudar a ajudar outras pessoas. Você vai estar ajudando também, tá bom? Então dá um joinha aí, você vai estar ajudando e compartilha. Assim outras pessoas vão ter acesso a esse vídeo, que ele pode parecer muito simples, mas se você se entregar nesse vídeo, realmente se concentrar, os resultados ficam ainda mais fortes. Tá legal? E dependendo aí do número de joinha, dependendo do número de compartilhamento, de clique, quem sabe eu não posso em breve gravar um segundo vídeo fazendo uma ressignificação, para que você possa se ajudar a resolver questões internas. Ok? Estou esperando então um grande abraço e fique muito bem. Até a próxima.